E aí, gente, vocês estão bem? Então, essa é a última aula teórica da apostila 2. A gente vai dar início agora. A gente termina logo agora também. É uma aulinha mais tranquila. Diferente das últimas que a gente tem tido, essa é mais tranquilinha. Eu vou só jogar alguns termos, alguns vocês já conhecem. É mais uma parte mesmo de denominar as coisas. E aí vai ser a linguagem e a estrutura da narrativa curta. Eu já queria já explicar por que que da narrativa curta. Porque, assim, a gente vai ver aqui durante a aula que a narrativa é um tipo textual e que se divide em gêneros. Os gêneros de narrativa curta, que são os que eu vou abordar aqui nessa aula, é o que eu acho que vocês ainda não viram. Mas os de narrativa longa, vocês já devem ter visto nas aulas de literatura, que são romance, novela, essas coisas. Mas antes disso, eu queria só me embasar um pouco e dar essa rápida classificação, que é a diferença entre tipo e gênero textual. De um modo geral, existem de 5 a 9 tipos textuais. Os que a gente mais conhece, que são os utilizados para o Enem e para vestibulares, são argumentativo, narrativo, descritivo, prescritivo, injuntivo. E aí, assim, qual a diferença básica entre o tipo e um texto? É como se o tipo fosse aquele guarda-chuva maior, e o que é o gênero é algo que vai se utilizar desse tipo para poder atingir a sua finalidade. O exemplo disso é que nessa aula a gente vai falar sobre o tipo de texto narrativo. É um tipo que tem estrutura fixa, forma fixa e objetivo fixo. Quando a gente vai ver os gêneros que advêm disso, cada gênero é uma estrutura que está se utilizando da forma e do rigor do tipo textual narrativa para produzir o seu efeito final. E aí o que vai variar entre os gêneros textuais é núcleo, quantidade de personagens, tamanho, essas coisas. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, podem falar comigo que eu posso explicar de outra forma. E aí, já respondendo essa pergunta que vocês podem ter ficado com essa dúvida agora. Um texto pode ter mais de um tipo textual? Pode. Inclusive, o Enem ou qualquer outro vestibular pode vir a cobrar isso, mas o que para esse momento você tem que perceber é que naquele momento vai ter um predominante. Por exemplo, se eu tenho um romance que é um gênero textual que faz parte do tipo textual narrativo. Eu posso ter no romance um momento em que um personagem está se utilizando de uma receita. E aí, no romance, pode ter lá a escrita da receita. A receita se trata de um texto do tipo injuntivo, que ordena você fazer alguma coisa. E aí, ele é um texto injuntivo, um tipo textual injuntivo, que está dentro de um tipo textual narrativo. E aí vocês têm que perceber essas coisas, porque sempre vai ter um dominante, sempre vai ter um que se sobressai sobre o outro. E qual é o objetivo do texto narrativo? Não é muito difícil de perceber isso. O objetivo dele é narrar. Para essa narração acontecer, a gente vai ter que se utilizar de alguns elementos, que tem que ter em todo o texto narrativo, tem que ter esses elementos. Eles, hoje em dia, eles aparecem de algumas formas diferentes, mas aqui, durante essa aula, a gente vai falar o mais convencional, que é o que normalmente vocês vão ver nas questões e até nas obras que vocês leem. Os elementos são narrador, o texto narrativo ele precisa de um narrador, precisa-se de um tempo, de um espaço, de um enredo ou uma ação e de personagens. Falando um pouquinho mais de cada um, a gente começa falando do narrador. O narrador é a voz que organiza e conta os fatos. É como se tudo acontecesse e o narrador ele vai trazer para o leitor todos os fatos contados de uma forma mais organizada e que o leitor consiga absorver aquela informação. Esse narrador ele pode ser um narrador personagem, que é quando ele vai narrar o que está acontecendo em primeira pessoa. Pode ser um narrador observador, que ele vai narrar o que está acontecendo em terceira pessoa, e pode ser um terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Qual a diferença entre esses três tipos de narradores? Além dessa questão de que o texto ele vai ser escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa, o que vai diferenciar entre os três é o ponto de vista e a interferência deles. O narrador personagem, como ele está na cena e ele tem os próprios pensamentos, ele vai ter um ponto de vista sobre o que está acontecendo ao redor dele.
E esse ponto de vista pode interferir em quem está lendo, porque isso pode ser negativo ou positivo, dependendo do ponto de vista que ele está observando naquela cena. O narrador observador, a gente não nota tanto essa interferência, porque ele meio que descreve de uma forma mais lisa os acontecimentos. Ele não se envolve tanto na trama, tanto que é escrito em terceira pessoa. Já o narrador onisciente, ele é em terceira pessoa, ele descreve o que está acontecendo por fora, ele não participa da trama, ele não participa, né, da narrativa, porém, ele pode intervir também, a gente pode notar essa interferência dele, porque ele vai não só conhecer tudo o que está acontecendo e ver tudo o que está acontecendo, mas ele também sabe de sentimentos, ele sabe de emoções, ele sabe o que o personagem está pensando e não está falando na cena, e tudo isso também pode afetar o leitor de uma forma que ele mude a sua forma de imaginar ou de lidar com os personagens da narrativa. E aí, quando a gente tem um narrador-personagem, a gente tem essa variação entre a visão individual e a veracidade, porque é como a gente conhece no livro de Dom Casmurro, que é de Machado de Assis, que toda a história é contada pela perspectiva de Bentinho e a gente não sabe se, afinal, se tudo aquilo dele era ciúme, se ele estava louco, ou se aquilo realmente era um fato verdadeiro e Capitu traiu ele. Então, a gente tem também que relevar, e que pode ser cobrado isso em alguma questão, é que se o narrador for um narrador-personagem, além de ele intervir, a visão individual dele pode estar afetando o modo com que o leitor absorve a informação. E aí você tem que saber se essa visão é verdadeira ou se essa visão é falsa. E aí, para dar um exemplo de narrador em terceira pessoa, a gente fala de Senhora, que é aquela narração que a gente considera um pouco mais cansativa, são livros um pouco mais cansativos realmente, mas que eles dão com essa característica de um narrador que não participa da trama. E aí outro exemplo que eu posso dar para vocês, que quando dois tipos textuais eles se misturam, é justamente quando o narrador é um narrador observador, que é um narrador que está em terceira pessoa. Porque muitas vezes, por exemplo, em alguma cena, esse narrador ele vai se segurar em uma descrição, por exemplo, de um lugar físico. O que no livro Senhora tem bastante. Inclusive, em alguns momentos, o narrador passa linhas e linhas, parágrafos e parágrafos descrevendo alguma coisa. E aí, nesse momento, o tipo textual narrativo, ele se barra e se mistura com o tipo textual descritivo. Só que o que prevalece é o tipo textual narrativo. Outra classificação que a gente também tem é o tipo do discurso do narrador. Esse discurso pode ser direto, quando o narrador fala da cena, por exemplo, tal personagem disse, : travessão. E aí fala. Ou pode ser um discurso indireto, quando o que o personagem falou está sendo transcrito pelo narrador, não está sendo com as próprias palavras do personagem, ou pode ser um discurso indireto livre. É quando as palavras do personagem se misturam com os pensamentos do narrador e essa mistura vai gerar meio que uma união das duas coisas. Outro elemento importantíssimo é o tempo. Esse tempo ele pode ser cronológico, que é aquele marcado pelo relógio, horas, minutos, anoiteceu, amanheceu, ou o tempo psicológico, que é marcado por lembranças ou vivências. E esse tempo psicológico, ele quase sempre está ligado com o espaço psicológico, porque o espaço é outro elemento, né, como eu já havia mencionado, da narrativa. Ou pode ser um tempo misto, um misto entre os dois. E aí, para entender uma narrativa, a gente precisa saber o que é passado, presente e futuro. Inclusive, em uma narrativa, a gente pode ter alguns momentos de passado, que são essas vivências, ou alguns momentos de futuro. Algo que a gente consegue perceber e deve perceber, por exemplo, pela posição de verbos, pela utilização de palavras. Se utiliza muito nas narrativas flashbacks, principalmente nas narrativas mais complexas e longas. E exemplos de utilização do tempo que eu posso contar para vocês é, por exemplo, Dom Casmurro, que ele inicia o texto meio que no final da história e a escrita do texto ela se dá de uma forma meio que retrógrada, de trás para frente. Já Clarice Lispector, ela é muito caracterizada por utilizar o tempo psicológico. Inclusive, em alguns momentos, o tempo psicológico se mistura muito com o espaço psicológico e que, para o personagem, não vai ser tão importante o espaço físico. Em alguns momentos, essa escrita da Clarice ela é tão psicológica
que você entra num personagem, você sai desse personagem, vai para outro tempo psicológico e você não sabe o que está acontecendo no espaço físico da obra. E aí esse tempo que ela utiliza, além de ser um tempo psicológico, ele é um tempo que também depende da narração e da narrativa, que é da forma com que a pessoa está lendo aquilo, porque esses tempos psicológicos, eles se dão meio que por monólogos. Esses monólogos que vão lá dentro da pessoa e vão fazer aqueles pensamentos complexos e aqueles julgamentos de conduta e tal. E tudo isso vai afetar a forma com que a pessoa está lendo a obra. Agora a gente vai para o espaço, que é basicamente um ambiente onde as pessoas transitam. Esse espaço pode ser um espaço físico, como por exemplo nas obras de O Ateneu e o Cortiço, que o Ateneu é uma escola e o Cortiço é um local onde vivem várias pessoas, e ao mesmo tempo pode ser um espaço social, que o Cortiço também não deixa de ser um espaço social. Ele é um espaço físico, mas ao mesmo tempo ele é um espaço social porque todas as pessoas que estão lá, elas meio que pertencem às mesmas características sociais. Então elas vão compartilhar de mesmas ações, de mesmos pensamentos, de mesmas formas de ver o mundo. O espaço também pode ser sociopolítico, né, quando ele está lidando com a sociedade, ou cultural, que é nas formas com que as pessoas veem a sociedade. Um exemplo que eu posso citar disso, da utilização e da importância do espaço, é uma obra de Antônio Dimas, que é O Espaço e o Romance. Nessa obra, ele fala a importância do espaço para a escrita da narrativa. Inclusive, ele diferencia o espaço da ambientação, porque na obra o narrador não tem que se preocupar unicamente em falar o espaço, ele tem que se preocupar na ambientação, na forma com que o leitor está recebendo aquele espaço e na forma com que também o leitor se adequa a esse espaço, para poder gerar aquele sentimento de empatia ou às vezes antipatia. Por isso que o espaço para a obra é muito importante, principalmente para a narrativa. Falando da ação e do enredo, são meio que coisas parecidas, mas um pouco diferentes. A ação, ela é, digamos que a estrutura da escrita, que se tem uma introdução. Nessa introdução, o que é que acontece? A gente vai ser apresentado aos personagens, a gente vai ser apresentado ao tempo em que a obra está acontecendo, a gente vai ser apresentado ao espaço em que a obra vai acontecer. Já no desenvolvimento, a gente vai ter as complicações da trama, o enredo ele vai começar a se desenvolver, e aí a gente vai ter nesse momento a tensão entre o personagem e aquilo que ele evita acontecer, que aí isso vai se desenvolver toda a tensão da obra e toda a complicação da obra. E aí, para o final da obra, a gente tem o clímax e o desfecho. Eles quase sempre estão juntos, porque eles meio que dependem um do outro. Porque o clímax é aquele momento que quando você começa a ler a obra, que você começa a entender os personagens e as primeiras complicações, você já começa a esperar pelo clímax. E aí o desfecho é o momento que vem logo depois do clímax, que vai ser quando o personagem principal ou ele supera a problemática principal ou ele sucumbe perante a problemática principal. E aí esse desfecho pode ser de dois tipos. Pode ser um desfecho aberto e um desfecho fechado. O desfecho fechado é o que a gente mais costuma ver, é aquilo que é mais normal. É o felizes para sempre, ou então é quando o personagem principal morre e aí acaba a história. Porque a partir daquele ponto não tem mais nada que possa acontecer. Já um desfecho aberto é aquele que a gente acontece tudo, clímax, desfecho, aí o personagem principal sucumbe ou supera, só que no finalzinho, normalmente na última cena ou no último parágrafo ou no último momento acontece alguma coisa que pode indicar que a história tem uma continuação. E é o que a gente normalmente está vendo hoje em dia. Hoje em dia se foge um pouco dessa metódica de utilizar um desfecho fechado para um desfecho aberto. Não só pela intenção de se fazer uma nova continuação, seja de um livro, seja de um filme, quanto por fugir meio que desse rigor de um desfecho fechado, daquele felizes para sempre. E aí tem-se a trama, né, que a trama se desenrola com os personagens, o espaço, o tempo. Essa trama vai sustentar a história, o enredo ele sustenta a história através do conflito, esse conflito que vai segurar o leitor naquela obra. E aí um bom enredo, ele tem que meio que fazer essa junção de todos esses elementos. Ele vai juntar os elementos, ele vai juntar um enredo, a trama, o que está acontecendo, o espaço, o personagem, para poder fazer o leitor se apaixonar pela obra e se apaixonar também pelos personagens.
E agora, falando dos personagens, que também são importantíssimos, não tem como se ter uma narrativa sem ter um personagem, porque eles participam e vivem a trama, e aí eles podem ser reais, fictícios, eles podem ser pessoas, podem não ser pessoas, podem ser nada, podem ser tudo. Então, uma narrativa ela precisa ter um personagem, não tem como. Mesmo que você, quando pega uma narrativa, não consiga perceber aonde está o personagem, vai ter um personagem. E aí esses personagens eles vão ter traços psicológicos e físicos, que aí novamente a gente vai se utilizar, por exemplo, da descrição para um traço físico. Eles têm uma profissão, eles têm um comportamento, eles podem ter uma classe social que vai impactar para a obra, ou algum traço distintivo que pode ser cor da pele, pode ser qualquer característica que vai gerar uma distinção das outras pessoas para poder gerar a trama da obra. E ele tem ações, que essas ações elas vão desenvolver o personagem ou não. Como exemplo disso, de como a classe social, o comportamento e as ações podem impactar sobre o personagem, tem-se a história de Memória de um Sargento de Milícias. Uma montanha russa de emoções e de ações e de sentimentos, e que no final acontece algo que a gente não espera que vai acontecer. Os personagens para a obra, eles se dividem em principais e secundários. Os principais normalmente são dois, mas podem ter alguns tipos de texto que podem ter mais de dois. Mas para o convencional são dois. O protagonista, que é aquele por quem o leitor deve se identificar e deve gerar um bom sentimento para que ele espere que no final o final daquele protagonista seja bom, e o antagonista, que é aquilo que vai fazer tudo que ele puder contra o protagonista. E é por quem o leitor deve gerar antipatia. E os personagens secundários são os personagens que acrescentam a obra, mas não são tão importantes quanto os principais, o protagonista e o antagonista. E aí a gente tem dois tipos de personagens: os personagens lineares e os personagens não lineares. Um exemplo de texto em que apresenta personagens lineares é o Guarani. Inclusive, uma das críticas que se faz a José de Alencar é que as suas obras apresentam muitos personagens lineares, personagens que, quando você começa a ler a obra, você já consegue prever o que ele vai fazer. Diferente de outras obras, como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um personagem totalmente não linear, que ele tem altos e baixos e faz coisas que você não imagina, e o próprio Dom Casmurro. Isso era uma característica primária de Machado de Assis. Ele adorava esses personagens complexos e ele utilizava o realismo, ele utilizava da psicanálise para entranhar o personagem numa complexidade para que o leitor consiga meio que adentrar em um mundo psicológico e aí gerar todo um pensamento, gerar todo uma crítica social ou qualquer outro tipo de crítica. Na ficção, a gente pode ter histórias ou biografias que normalmente são reais, e essa ficção ela é fruto da criatividade de um artista, né? E aí ela pode pegar a realidade e mudar, ou ela pode se espelhar na realidade para produzir uma coisa parecida. Isso vai depender do narrador. Falando dos textos narrativos, primeiramente, gostaria de dizer para vocês que normalmente, para quem está lendo a obra, classificar o texto narrativo quanto a gênero ou alguma coisa não é tão importante. É mais importante para o autor do que realmente para quem está lendo. E esses textos, eles se originaram do gênero épico e eles podem ser em prosa ou em verso, mas assim, majoritariamente eles acontecem em prosa. E aí, dependendo da extensão, da unidade dramática, da multiplicidade de dramas, ele pode ser um romance, uma novela, um conto, uma crônica, uma fábula, um apólogo, uma parábola. O romance e a novela, eles são bem parecidos. O que vai diferenciar um do outro é a linearidade. Porque como vocês estudam isso em literatura, inclusive eu não vou falar muito desses dois aqui, porque vocês estudam ele em literatura. Mas assim, só para poder deixar tudo completinho, fechadinho, a diferença principal entre o romance e a novela, o romance ele é cheio de tramas. Ele tem uma trama principal, mas ele tem várias tramas que acontecem ao redor dele. Já a novela, normalmente, ela tem uma só trama, e ela é um pouco mais rápida, tanto que naquela época as novelas eram produzidas em episódios pequenos que eram publicados.
Por isso que todo episódio de novela na época tinha um clímax. E aí, se vocês pararem para pensar, querendo ou não, a gente faz uma relação com a telenovela que a gente vê hoje em dia. Só que se vocês pararem para pensar, a telenovela, ela não é uma novela, ela é um romance. Porque apesar de ter todos os dias vários momentos de clímax em que você tem que esperar para outro dia para poder saber o que é uma obra em que, se você for passar para o papel, ela tem um personagem principal, mas ela é cheia de tramas ao seu redor. Essa característica de novela é mais pela periodicidade da publicação e por esse fato de que tem que ter um clímax para você esperar para assistir no outro dia. Temos também a fábula e o apólogo, que eu vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouco, e o conto e a crônica também. O conto é uma unidade dramática, ele é um pouquinho menor do que a novela, e o romance é um pouco maior do que a novela. Numa escala de tamanho, conto é o menor, novela é ali o do meio e romance é o maior. E a crônica é um texto leve, não tem flagrante, não tem profundidade. Lembrando que a gente tem dois tipos de crônica, crônica narrativa e crônica argumentativa. Essa crônica argumentativa, ela vai ter sim uma reflexão, só que para nós, a crônica narrativa, ela é só um momento do cotidiano. Ela vai só retratar aquele momento e pronto, acabou. E a vida comum é a inspiração. Diferente das histórias épicas, os textos narrativos eles tendem a ser mais reais, mais comuns, menos mirabolantes. Falando da fábula, eu vou falar só dela, mas eu quero que vocês saibam que fábula, parábola e apólogo têm a mesma estrutura, têm o mesmo desenvolver e no final tem-se a mesma lição. A fábula é um tipo de história que é inverossímil, que no final apresenta uma lição de moral. A diferença da fábula para a parábola e para o apólogo são os personagens. Na fábula, os personagens são animais, só que eles são animais com características humanas. E normalmente essas características são estereotipadas, como por exemplo, o leão em uma parábola, normalmente ele vai representar bravura, coragem, ou então arrogância. A formiga, que a gente conhece, a história da cigarra e da formiga, normalmente ela vai representar trabalho, determinação, essas coisas. A raposa, ela pode representar a astúcia, a falsidade, a rapidez. A parábola, ela é a mesma coisa. Tem-se uma história que é contada para poder atingir uma lição de moral, só que a diferença é que a parábola, os personagens são realmente humanos. E aí a gente conhece as parábolas bíblicas como os exemplos mais comuns, mas não só esses. Por exemplo, a história que uma mãe ou um pai conta para um filho, para poder fazer com que o filho mude um ato ou um pensamento. É uma parábola. E por último, o apólogo, que é a mesma coisa, é uma história que no final tem uma lição de moral, só que a diferença é que o apólogo, os personagens são objetos. E aí, essas fábulas, elas se originaram com Esopo, né, que era um escravo grego, que ele escreveu várias fábulas, inclusive as mais conhecidas são de Esopo. La Fontaine também escreveu várias fábulas. Ele viveu ali mais ou menos no período do século XVII, durante o reinado do rei Luís XIV. E, salvo engano, ele escreveu um livro com 124 fábulas. E ela sempre vai ter essa análise e essa tensão entre o real e o fictício. Porém, no final, ela tende a gerar essa lição de moral que visa mudar um pensamento, ou mudar um ato, ou fazer a pessoa refletir alguma coisa. Normalmente, essas fábulas, parábolas ou apólogos são pequenas. Você não conhece o nome do personagem se for uma parábola, ou se for uma fábula ou apólogo, você só vai conhecer o objeto ou animal pelo que ele é, não por nome ou alguma coisa do tipo. São curtas, se passam em um determinado espaço, normalmente não mudam de espaço, o que está ali acontece ali. E aí ele vai dar informações, vai dar o gênero também, e algumas tonalidades discursivas vão mudar dependendo do enfoque que o autor queira dar. Falando um pouquinho sobre a crônica, a gente vê que crônica vem de cronos, né, que é tempo. Ela retrata acontecimentos cotidianos e é a grande diferença da crônica para o conto, que a crônica ela é basicamente um evento cotidiano. Não que o conto não seja, mas que o conto ele vai ser um pouco mais elaborado. E aí as crônicas são muito presentes em jornais, né, porque são esses momentos curtos e normalmente leves,
despropositais. Para as pessoas lerem, é um gênero menor, e a gente tem esses representantes brasileiros, José de Alencar, Machado, Olavo, Carlos Drummond, Raquel de Queiroz. O conto, como eu havia dito, é uma narrativa em prosa, que tem uma menor extensão do que novela e romance, e ele tem algumas características, como a concisão e a precisão da obra, por isso que é uma obra um pouco mais curta, um pouco mais reduzida, tanto que no conto, cada palavra do conto importa, diferente da novela e do romance, que são maiores, no conto, cada palavra que o contista ali utilizar vai ser muito importante para a obra, então ele tem que utilizar cada palavra de uma forma muito sábia. Por isso que vai ter essa densidade, né? É toda uma trama que acontece em algo menor, em algo mais reduzido, e no final vai ter uma unidade de efeito. E aí a gente tem principalmente Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Lima Barreto, Otto Lara Rezende, Lígia Fagundes Telles como principais representantes contistas.